Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso Pai São Bento, Orai por nós. Virgem Santa Escolástica, Orai por nós. Então sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Dom Marcos, estou como prior do Mosteiro de Fortaleza e mais uma vez aqui estamos reunidos e unidos na fé para juntos vivermos esse momento de graça e de bênção, que é sempre um retiro na nossa vida. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez nessa terra bendita, depois de muitas vezes vindo aqui. E quero agradecer sempre o acolhimento da Madre, das irmãs e de todos vocês, queridos irmãos leigos na fé, que se unem a este mosteiro para viver a vocação e dar uma resposta favorável a Deus na vida de vocês. Então, estou aqui para ajudá-los a rezar mais um pouco. E nesses dias nós vamos mergulhar um pouco mais na Palavra de Deus, que é o objetivo nosso, sobretudo como leigos de São Bento, ou leigos beneditinos ou oblatos. Digo que o maior devoto de São Bento não é aquele que fica procurando em São Bento coisas extraordinárias apenas. Mas o maior devoto de São Bento é quem tem amor às Escrituras divinas, porque encontra nelas a fala direta de Deus, o contato com o Senhor, que é também palavra. Então, muito obrigado pelo acolhimento. Vamos estar aqui nesses dias para juntos galgarmos e darmos passos, ou como na linguagem de São Bento, subirmos degraus na fé. Então, muito obrigado pelo acolhimento. Sei que todos vêm do trabalho, das atividades, assim, já cansados, fatigados. Mas nada melhor do que também oferecer a Deus tudo o que temos e somos, inclusive o cansaço. E Deus, como escutamos na meditação do capítulo da Santa Regra de hoje nas completas, tudo nos favorece com a sua graça. Quando aplicamos tudo o que temos e somos na vida, Deus nos devolve com graças, né? E algumas palavras para a gente iniciar esse tempo de retiro. Sabemos que um retiro é composto por algumas coisas necessárias, fundamentais e indispensáveis, né? Todo retiro requer um espaço adequado, e nada melhor do que um espaço como este para, né, se retirarem do mundo, né? Também um retiro é feito de escuta. Escuta. Obsculta, filibi, precepti magistri. Escuta, filho meu, os preceitos do mestre, diz nosso Pai São Bento. Então escuta. Porque a escuta
faz parte do processo de formação do discipulado de Cristo. Depois é formado também pela palavra. A palavra, sobretudo a de Deus, que fala para os seus discípulos, que somos nós. Então todo retiro tem palavra, tem escuta. Todo retiro tem oração. Não uma oração qualquer, mas a oração que a mãe ensina para os filhos adequadamente a rezar ao pai. Ou seja, uma família. Então a oração que a igreja nos dá, sobretudo a liturgia das horas. Então o retiro é formado também por uma oração. A oração, sobretudo da liturgia das horas. E evidentemente a nossa oração pessoal. Todo retiro tem, essencialmente, sacramentos. Um retiro sem a Eucaristia, ou sem uma volta para Deus, através do sacramento da reconciliação, não é um sacramento inteiro e completo. É apenas uma meditação. Mas o retiro, não é, como o próprio nome diz e significa, é um retirar-se com Deus. Então, requer escuta, palavra, sacramentos. Sacramentos que são nada mais e nada menos do que os sacramentos sobretudo, da Eucaristia, a missa, e também o sacramento da reconciliação. Por isso mesmo já deixo aqui em aberto a possibilidade daqueles que precisam se confessar. Posso atendê-los no decorrer de amanhã na confissão. A confissão nada mais é do que lavar a própria alma para poder sentar-se adequadamente à mesa da comida da Eucaristia. Naturalmente, ninguém chega sujo, senta à mesa e vai comer. Precisa tomar banho. O sacramento da reconciliação é isso. O filho pródigo que sai dos porcos é abraçado pelo perdão do Pai para depois entrar na casa do Pai, sentar à mesa e comer do Cordeiro de Deus. Então é preciso esse gesto, Então esse sacramento é fundamental para que sentemos bem, com Deus e tomemos a refeição da Eucaristia. Quem precisar se confessar, estou à disposição. E palavra, escuta, oração pessoal e oração comunitária, que é a oração da liturgia das horas, e também sacramento. Num espaço adequado como esse, nós vivemos também a fraternidade entre irmãos. Um retiro que não nos impele à comunidade é um retiro que não deu frutos. Porque ninguém aqui certamente nasceu para ser eremita. E até os eremitas têm necessidade de comunidade. Porque chega um momento em que eles percebem que eles não são bichos. São pessoas que precisam de outras pessoas. Por isso que São Bernardo de Claraval, escrevendo a sua obra Os Degraus do Amor, ele conta que o primeiro degrau é amar a si próprio. Quem ama a si mesmo, quem ama de verdade a si mesmo, tem necessidade dos outros. Esse é o primeiro degrau de São Bernardo, os degraus do amor. São Bento tem os 12 da humildade, São Bernardo os 4 do amor. E o primeiro degrau do amor é o amor de si mesmo, o amor a si mesmo. Quem se ama de verdade percebe a necessidade que tem dos outros. Porque se eu me amo, eu percebo que eu não posso caminhar sozinho, de que eu posso ser ajudado, quando cair, levantado. Eu preciso dos outros para ser completo e para me sentir mais completo e feliz. Então, quem ama a si mesmo, quem se ama de verdade, sabe que a vida não foi feita para vivê-la sozinho.
mas que é preciso a comunidade. O próprio Deus se revela como trindade. Então não somos nós que vamos viver sozinhos, se Ele nos fez também a sua imagem e semelhança. Então todo aquele que faz um bom retiro sabe que precisa se voltar para a comunidade e caminhar com ela. Ninguém pode caminhar sozinho. Até porque o céu é a comunidade dos perfeitos. E o inferno é o lugar dos que viveram isolados, porque é o egoísmo puro. Então a vida comunitária é um ensaio para a eternidade perfeita, para a comunidade perfeita. A comunidade humana que caminha em direção à comunidade divina e a comunidade imperfeita que caminha em direção à comunidade perfeita. Aqueles que aspiram, desejam e almejam a eternidade feliz, que é a comunidade dos santos, caminham assim, treinando e se exercitando uns com os outros nessa comunidade. Por isso aqui estamos. E retiro também é a percepção disso. E é o retiro é perceber que nós necessitamos uns dos outros. E nessa necessidade nós nos complementamos. Nós somos nós. Né? Eu encontro a minha natureza e eu encontro o meu eu. Então, o retiro é formado basicamente por isso, com todos esses elementos. Escuta, palavra, oração pessoal, oração litúrgica, oração da igreja, até porque nós podemos rezar errado e rezar errando, né? Nós podemos rezar aquilo que não convém. Então é preciso também que nós aprendamos a rezar. Nós aprendemos com a comunidade, com a igreja. E a vida sacramental e a vida de comunidade. Esses elementos são fundamentais, são, digamos, os pilares essenciais de um retiro bem feito. De um retiro que exige um pouco de mim. Vai exigir em certos momentos silêncio, vai exigir em certos momentos escuta. Então essa dinâmica faz com que o retiro aconteça. Mas para que não fiquemos só na nossa palavra, eu trouxe aqui uma palavra para que nós durmamos com ela, né? E comecemos o nosso retiro com ela, uma palavra que vem de Deus. A palavra trazida para nós nesta noite é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Lucas 6, 12 e 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Essa palavra eu vou ficar aqui até o versículo 16. Quem anotou aí, corrija por favor até o 16. Aqui nós encontramos um texto sobre o chamado. Jesus que tinha discípulos e dentre eles escolheu 12 apóstolos. Todos nós fomos chamados por Deus. Nesses chamados há 4 etapas. A primeira etapa, ou o primeiro chamado que Deus nos fez, foi o chamado à vida. E nós respondemos presente. Um dia Deus nos chamou à vida, e no seio materno fomos tecidos por Deus. O útero materno é o único espaço do mundo onde Deus coloca os seus dedos. Reza o Salmo 138. É o único lugar que Deus vai tecendo a pessoa humana. Deus põe as pontas dos dedos lá
e vai costurando, tecendo a pessoa humana. Diz a palavra de Deus que é um lugar privilegiado. E Deus nos chamou à vida. A partir do momento em que houve a concepção, houve a fecundação, há uma vida. Se ela não vem a este mundo, se ela não progride, se ela não vem a este mundo, ela não deixou de ser uma pessoa. Ela existe, se ela foi, de alguma forma, expelida naturalmente, ou ela foi abortada, não é, por vontade dos pais ou coisa assim, ela não deixou de ser uma pessoa. Ela continua sendo, essa é a concepção da igreja, sobretudo é o que ela defende, ela não deixou de ser uma pessoa. Mesmo ela não tendo não sendo formada, não tendo sido formada, ela existe para sempre. Porque uma vez Deus chamando, não existe a possibilidade do não chamado. Se Deus chamou e houve a fecundação, a pessoa existe. Se ela não veio a este mundo, ela volta para Deus e em Deus ela é formada para sempre. A gravidez não foi para frente, a criança ali morreu e deixou de existir. Não há essa possibilidade. Toda pessoa humana torna-se criatura de Deus e infinita, imortal. Então não existe a mínima possibilidade mais da não existência. Ela existe para sempre. Foi o primeiro chamado. Por quê? Porque uma vez Deus chamando, ele não volta atrás. O homem é quem diz não a Deus. Nós é que dizemos não a Deus. Mas Deus não diz não ao homem. Nesse sentido, Deus chama e para sempre é uma pessoa. Nós nascemos, viemos a este mundo como criaturas de Deus e não como filhas de Deus. A pessoa vem a este mundo como criatura. Aí vem o segundo chamado. Deus nos faz um segundo chamado. Deus nos chama pela segunda vez, que é o chamado à filiação divina. Quando nascemos, nascemos como criaturas, mas pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. É o segundo chamado que Deus nos faz. E por nos tornarmos filhos de Deus, podemos chamar Deus de Pai, e dele recebemos e receberemos toda a sua herança, que é a vida eterna. Então, pelo batismo, Deus nos chama de filhos e nós chamamos Deus de Pai. E pelo batismo nós temos a garantia de recebermos de Deus a sua herança, porque somos filhos. E a herança que Deus confere aos seus filhos é a vida eterna. Mas Deus nos faz um terceiro chamado. Nesse terceiro chamado é a nossa resposta que damos a Deus, a uma vocação específica. Deus nos chama a assumir no mundo uma vocação específica, uma missão. Ninguém veio a este mundo à deriva, a passeio ou a turistar. Nós viemos para cumprir uma missão. Por isso nós não somos, como diz o Papa Francisco no ano dos Peregrinos da Esperança, no seu documento, nós não somos turistas da fé. Quem é o turista da fé? É aquele que busca a Deus quando precisa. É aquele que recorre à igreja quando necessita, por exemplo, dos sacramentos.
Aquele que vai buscar só o batismo, depois some. Aquele que vai buscar só a Eucaristia. Aquele que volta para a crisma, depois que volta para casar. E depois é levado como morto para rezar a missa. 7º dia. Esse é o turista da fé. Ou chamado oportunista da fé. É o que troca com Deus coisas, bens. Então, o turista é aquele que vai interessado em consumir algo e depois volta para sua casa, como um turista faz quando vai viajar. Vai consumir alguma coisa, admirar e volta. Então, o turista da fé é aquele que está interessado apenas nos milagres de Jesus e não no Jesus dos milagres. É aquele que está interessado apenas nos negócios de Deus. Quando tudo está bem, ok. Quando tudo está mal, Deus vai dar um jeito. A nossa essência cristã, ou a nossa missão, não está no turismo religioso, no sentido de turistas da fé, não no turismo religioso como entendemos no nosso tempo. Nós não somos turistas da fé. Não viemos a este mundo a passeio, negociar com Deus ou apenas consumir os seus bens. Né? Também nós não somos, reza o Papa na cartilha, nós não somos andarilhos, mendigos, porque nós não estamos caminhando à deriva sem saber para onde vamos. Nós não somos aqui andarilhos porque nós sabemos de onde viemos, quem nós somos e para onde estamos indo. As 3 perguntinhas básicas da filosofia antiga são respondidas por Jesus. Viemos de Deus, somos filhos de Deus e voltamos para Deus. Então nós não somos andarilhos perdidos à deriva da própria sorte, sem saber para onde vai, caminhando à deriva da própria sorte. Nós sabemos e temos consciência que para onde estamos caminhando. O andarilho não tem perspectiva. Acorda e dorme sem propósito, sem perspectiva, sem direcionamento. Nós não somos isso, porque nós temos a consciência de que somos filhos. Estamos vivendo um tempo de deserto, provação, mas o nosso destino, a nossa casa e a nossa origem é a terra prometida. E podemos rodar o mundo como, falamos, o salmão. O salmão é um peixe que, se não for pescado, volta para morrer onde nasce. Assim somos nós, filhos de Deus. Podemos andar, ir e vir, mas nós sempre voltamos para a nossa origem, que é Deus. Deus nos fez e para Ele estamos caminhando. Nós somos peregrinos. A nossa vocação é de peregrinos. E por que somos peregrinos? A palavra peregrino significa aquele que anda pelos campos. Essa é a definição da palavra peregrino. Aquele que anda pelos campos. Quem anda pelos campos é o agricultor, que vai para semear a semente e para colher os frutos. Então, o autêntico peregrino, ele é um agricultor, que semeia e que colhe. E por que nós somos chamados peregrinos? A partir de Jesus, que é o peregrino do Pai. Porque a nossa missão exatamente é essa. Por onde caminhamos, semear, mas também colher. Semear o quê e colher o quê? No Evangelho, nós escutamos Jesus que antes de tomar uma decisão difícil, ele reza. No Evangelho de São Lucas, Jesus particularmente reza 8 vezes. Essas 8 vezes são exatamente os pontos mais cruciais e limites da vida humana.
Jesus reza antes de tomar uma decisão difícil, antes de fazer algo difícil. Jesus reza no início de uma missão. Jesus reza quando se conclui uma missão. Jesus reza no sofrimento. Jesus reza diante da morte. São momentos pontuais e limites para dizer que toda a vida é abarcada e deve ser abarcada pela oração. No início de algo, no término de algo, numa decisão difícil, numa palavra difícil, no sofrimento, na doença. Em todos esses momentos, São Lucas coloca Jesus rezando para dizer que toda a vida, nos seus pontos mais decisivos, deve ser abarcada pela oração. Então Jesus reza antes de tomar uma decisão difícil. Qual era a decisão? De escolher dentre os piores, e não os melhores. Jesus tinha a decisão difícil de escolher dentre os discípulos, apóstolos. Dentre os piores, os piores. Por quê? Porque ele precisava trabalhar o coração daqueles homens para revelar ao mundo o grande milagre de Deus, que é a transformação do homem. Se Jesus escolhesse os melhores, seria mais fácil para ele. Talvez não se revelaria nada extraordinário. Mas Jesus colocou o dedo escolhendo os piores dos piores, e foram chamados de apóstolos. E Jesus tira esses discípulos do meio da multidão para serem peregrinos. Então, existe a multidão. Quem é a multidão? É aquela que caminha com Jesus enquanto vê o extraordinário de Deus. A multidão busca Jesus por interesse. E ela caminha no oba-oba. A multidão busca Jesus porque está interessado em espetáculo, show, extraordinário, milagre ao vivo. Pare de sofrer. A multidão está interessada nos negócios da fé. Quando Jesus propõe à multidão fazer um caminho, poucos aceitam, e esses poucos são chamados de discípulos. A palavra disciplina a palavra discípulo tem o mesmo radical da palavra disciplina. Os discípulos querem entrar na escola do serviço do Senhor para disciplinar sua vida e educar seus costumes. A multidão não. Por isso, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque os poucos estão interessados em disciplinar a sua vida e educar os seus costumes, procurando talvez um mosteiro sexta-feira à noite. Então os discípulos querem aprender. E esses discípulos, quando aprendem, são enviados, porque eles bebem da fonte. E aí São Lucas diz que eles foram chamados, os discípulos foram chamados e enviados como apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Ninguém pode ser enviado no seu próprio nome. Se nós somos enviados para algo, é em nome de alguém que pode nos enviar. E esse alguém é quem nos educa na fé. Porque nós portamos e levamos o que recebemos dele. Por isso os discípulos primeiro aprendem, depois são enviados. Como vocês que passam ou passaram por um processo de formação e catequese, nas etapas do postulantado, noviciado, para serem enviados. Quando são enviados como oblatos, são enviados em nome do mosteiro. Vocês representam o mosteiro.
E tudo aquilo que as monjas ou os monges recebem de benefício espiritual da parte de Deus é dividido com os oblatos. Logo, os oblatos recebem todo o mérito dos que vivem clausurados. Todo o mérito diante de Deus, que tem um mosteiro, é repartido com os oblatos. Então, quando um leigo se filia a um mosteiro, ele quer beber dessa fonte e receber essa graça. São João Bosco dizia: aqueles que ajudam na evangelização receberão de Deus o mesmo prêmio dos evangelizadores. Quem se filia ao mosteiro e em seu nome é enviado para comunicar, esse tem os mesmos méritos dos que ficam dentro do mosteiro rezando. Então essa é uma graça muito grande, que só compreende quem sai da multidão e faz o caminho do discipulado. E é nesse caminho que aprendemos e apreendemos e temos a consciência de que levamos no caminho alguma coisa importante e valiosa, a semente, porque somos peregrinos. Quem é o peregrino? O que planta. Mas eu só planto se eu recebo a semente, porque eu não tenho semente alguma dentro do meu alforje, dentro da minha bolsa. Então a semente que eu planto é para essa semente se tornar uma bênção na comunicação da palavra, uma bênção no meu testemunho, uma bênção no meu perdão dado, uma bênção na minha oração. Tudo o que eu faço é um reflexo do que eu recebo no mosteiro. E aí eu sou enviado como beneditino. Olha o nome, o termo, beneditino e não um maleditino. Você é um beneditino e não é um maleditino. É o bem, não o mal. Por isso nós nos tornamos peregrinos, semeadores de alguma coisa que recebemos no coração de quem passa por nós. Mas também, porque somos beneditinos, recebemos um olhar contemplativo. E o olhar contemplativo nos faz também colher no caminho da estrada algo bom. O beneditino aprende com São Bento a colher boas coisas, bons frutos e graças em tudo, até mesmo com as situações adversas e não tão agradáveis na vida. O beneditino aprende a colher, até no sofrimento, bênçãos de Deus. O beneditino aprende a colher até mesmo ensinamentos novos nas situações mais difíceis. Porque isso é ter um olhar contemplativo. O olhar contemplativo é conseguir perceber e captar a fala e a comunicação de Deus nas situações mais diversas da vida. Quando é que eu sou um contemplativo? Quando eu escuto e entendo a voz de Deus, até, por exemplo, na pandemia. Até, por exemplo, numa doença. Até, por exemplo, num desemprego. Até, por exemplo, numa frustração. O que eu colho com isso? O que eu aprendo com isso? Esse é o olhar beneditino das coisas. Então, isso é colher. Na prática, eu me torno um peregrino. Porque eu estou colhendo os frutos de situações, até de espinheiros, mas também plantando. Então é aquele que planta e aquele que colhe, aquele que planta e aquele que colhe. Isso é ser peregrino. E como oblatos, plantamos o que levamos do mosteiro. Aí nós vivemos o nosso terceiro chamado e a nossa vocação. Há aqueles que foram chamados à vida celibatária, aqueles à vida matrimonial, a vida religiosa, a vida ministerial, como leigo consagrado. Deus nos chama e, independentemente do chamado, a nossa felicidade, a nossa eternidade feliz está na nossa fidelidade ao chamado.
Tem uma definição de chamado muito interessante, né? Dizem que o chamado, que a vocação, quer dizer, a vocação é um chamar de Deus e uma resposta humana. Essa é uma definição clássica. Mas existe outra definição que eu acho bem mais interessante. O que é uma vocação? Vocação é saber escolher a melhor forma de sofrer. Vocação é saber escolher a melhor forma de sofrer. No mosteiro ou casado, como padre ou como leigo, em qualquer lugar o sofrimento vai nos abater. Ele vai nos perseguir. Ele vai estar presente. Vocação é saber escolher a melhor forma, onde eu quero sofrer, onde é que eu quero sofrer. Mas sofrer por amor. E sofrer como dádiva ofertada a Deus. As dores que faltaram, ou as chagas que faltaram, os pregos que faltaram na paixão de Cristo, eu carrego em mim. Por quê? Porque haverá, aí eu quero que nós tomemos essa consciência da terceira vocação, o terceiro chamado, na verdade. Todos têm um chamado feito por Deus. E a nossa felicidade depende disso. Porque quem diz não a Deus nunca é e nunca será feliz. Quem não responde à vocação não é feliz. Vai viver frustrado. Porque haverá, indiscutivelmente, um quarto chamado, que é o chamado à presença divina. É o julgamento final. Deus nos chamará a um quarto momento. No primeiro, a vida, no segundo, a filiação, no terceiro, a missão e no quarto, a julgamento. Haverá um quarto chamado. Desse ninguém pode escapar. Se nós escapamos ou fugimos como Jonas no terceiro. Mas do quarto é indiscutível. Não tem jeitinho brasileiro que dê jeito. Então, o quarto chamado é o último chamado, ou soar da trombeta para nós. Deus nos fará um quarto chamado. E a pergunta fundamental e decisiva que Ele vai nos fazer é a partir dele. Ora, diz a primeira carta de São João que Deus é amor. Ele partirá dele como fonte para nos interrogar. O quanto você foi capaz de amar? Se ele é amor, ele vai partir dele, da pergunta que ele é. O quanto você foi capaz de amar? E aí quem vai nos julgar é a nossa consciência. E diante de Deus, que é a verdade e a luz, não há como se esconder e como mentir, como nós nos enganamos às vezes uns aos outros. Diante da luz eu verei a luz, diz o Salmo 35 que rezamos na segunda-feira, nas laudes. No quarto chamado, Deus nos perguntará a partir dele, o quanto você foi capaz de amar. E a nossa forma de amar se dá aqui, como oblatos. Eu amo quando sirvo, eu amo quando rezo, porque rezar é uma forma de amar. Eu rezo eu amo quando acolho, eu rezo quando sou caridoso, eu rezo quando, na verdade, eu amo quando perdoo. Tudo isso são formas e expressões de amar. Amar acolhendo, amar escutando. Quem escuta ama. Quem reza ama. Quem é caridoso ama. Quem é profissional no seu trabalho é decente, é honesto. Olha a pessoa como pessoa e não como apenas objeto de remuneração. É uma forma de amar. É levar o nome beneditino. E na minha correspondência do terceiro chamado, dependo disso para viver bem o quarto chamado, que é a presença de Deus. Quem sabe como vive e quem sabe como caminha, não teme o dia da colheita. Quem sabe como vive a vida,
não tem medo de Deus. Porque o que é que nos faz ter medo de Deus? O pecado. O pecado faz com que nós temamos o dia do Senhor na nossa vida. Se nós caminhamos como leigos oblatos, em santidade, correspondendo ao nosso chamado, não é o pecado com a sua cara feia que vai nos assustar com a falsa imagem de Deus. Então é preciso que vivamos bem a nossa oblação para que, de fato, sejamos uma oferta a Deus. Uma oferta definitiva. Por isso que eu trago essa palavra, não é? E digo mais, assim, Jesus chamou os 12, sabendo quem eles eram perfeitamente, e mesmo assim ele chamou. Ele sabe perfeitamente quem nós somos. Jesus sabia que Pedro era Simão. Simão, numa das interpretações, significa vara de bambu. Instável, titubeante, vacilante, confuso, temperamental, raivoso, violento, sem percepção alguma ou tampouco sem discernimento. Esse era o Simão. Mas quando Jesus chama Simão, Jesus o chama também de Pedro, pedra firme. Eu vou dar um jeito em você. Eu vou te colocar nos eixos. Eu vou te fazer caminhar sobre a rocha. Eu vou firmar teus passos. Nós vamos ver isso no capítulo 21 de João, que é para mim um dos excelentes capítulos sobre esse assunto. Amanhã é um tema que nós vamos abordar amanhã na Lexo que vamos fazer do capítulo 21 de João. A forma que Pedro tem de amar Jesus. Então, Jesus sabe perfeitamente quem é esse Simão. Mas Jesus o chama para dar a ele passos firmes. Jesus sabe que ele tem um irmão chamado André. Jesus sabe que Pedro e João, que Tiago e João são irmãos, filhos de Zebedeu e Salomé. Jesus os apelida de Boanerges, filho do trovão, pessoas violentas como um trovão. Jesus sabe que Judas vai traí-lo. Ele sabe que o outro Simão é zelador, zelotes. Zelotes era uma espécie de pessoa violenta que queria resolver tudo à base da faca, da base do facão, à base da violência. Jesus sabe perfeitamente quem é quem. Jesus mesmo assim o chama, assim como chama cada um de nós. Jesus sabe de onde viemos, quem são os nossos pais, conhece até o nosso CPF. Jesus sabe o que nós fazíamos debaixo da figueira, o que nós aprontávamos no passado. Ele conhece a nossa identidade, nossa personalidade, nosso caráter, até mais do que nós mesmos. Mas mesmo assim ele chama, porque se ele não nos chamasse, para que tinha valido a sua vinda ao mundo, se ele veio salvar, ou nos salvar de nós mesmos? Então não se preocupe, você que talvez se questione, por que estou aqui ou por que fui chamado, sabendo Deus quem eu sou. Não se preocupe porque na história e no meio dos apóstolos tinha gente pior do que você, e mesmo assim foi chamado por Deus. Porque quando Deus chama, e atenção, não é para que nós fiquemos do mesmo jeito. Alá, Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Quando Ele nos chama para dar um jeito em nós, para nos qualificar, para nos tornar discípulos e enviados, apóstolos, em seu nome. Eu vim assim para o mosteiro, a madre vai ter que me aceitar e me engolir desse jeito que eu sou. Não. Se eu vim para o mosteiro é porque eu vim procurando uma escola, como nosso pai São Bento chama mosteiro, escola do serviço do Senhor. Se eu vim procurando uma escola, eu vim para quê? Aprender. Para aprender, para passar de ano e um dia receber o diploma das mãos do próprio Deus no céu como verdadeiro Filho de Deus.
Se eu não me qualificar na escola, eu vou ser reprovado. Se eu não me deixar qualificar como discípulo do Senhor, eu posso não receber o chapéu no dia da formatura. Então, usando essa imagem, é o que nosso Pai São Bento chama o mosteiro. E aí ele estrutura a partir de um livro, não de matemática ou de português, mas chamado regra. E é nessa regra que nós aprendemos que eu vim para me tornar mais humilde, porque a humildade é o coração e é o epicentro da regra de São Bento. Eu vim para me tornar uma pessoa mais silenciosa, uma pessoa mais orante, uma pessoa que aprende a escutar, uma pessoa que aprende a obedecer. Se eu não entro na didática e na pedagogia dessas disciplinas, como é que eu posso passar de ano? Mas o ano aqui é a vida. Então todos nós trazemos uma série de questionamentos e situações da vida que precisam ser ajustados e melhorados. E se a gente veio para o mosteiro em busca disso e não aprende nesse sentido isso, é uma caminhada em vão. Então é melhor buscar outra coisa para fazer na vida. Então é entender que como oblatos eu estou me deixando orientar. E nessa orientação eu coloco minha vida nas mãos de Deus através do mosteiro para me ajudar a me tornar um cristão autêntico como o oblato de São Bento. E um dia, no quarto chamado, eu não temer esse momento, ser chamado por Deus como verdadeiro filho de Deus. Porque eu aprendi na escola do mosteiro a ser isso. Então, é esse o caminho que nós estamos percorrendo e que vamos percorrer. Aqui no retiro, são pausas restauradoras. Por que o retiro é essencial? Porque é um momento de escuta e de recordação do meu chamado. Nosso Pai São Bento, no capítulo 7º da regra, sua regra, coloca como primeiro ponto, o primeiro degrau de subida, uma coisa que todos nós falhamos, o esquecimento. Lembrança. Ele toca nesse assunto, a memória, porque nós tendemos a esquecer do nosso compromisso. Mas quem esquece do compromisso não sobe. Como é que vai atingir a plenitude do amor, que é o 12º se esquece o tempo todo? Por que o povo na Bíblia caiu na idolatria? Porque se esqueceu do amor primeiro, do primeiro amor. Quando nós nos esquecemos do primeiro amor, e por quem nós fomos chamados, quem nos chamou, qual é o desejo daquele que chama. Quando nós nos esquecemos de tudo isso, facilmente nós adoramos o dinheiro, adoramos as pessoas, os ídolos do momento, os ídolos da internet, adoramos os religiosos, os políticos, adoramos os cantores, adoramos nós próprios. Eu sou o centro da minha vida. Eu, depois de mim, sou eu de novo. E aí, estuda a idolatria. É colocar no centro aquilo que não salva. Aquilo que não salva. E o que não salva deve ser entendido e amado como periférico, não como menos importante, mas a partir do amor de Deus. Eu vou amar com o amor de Deus minha família, meus bens, meu trabalho, todo o resto recebe a pitada do amor eterno, porque o amor eterno é buscado em primeiro lugar. Então, nesse sentido, o povo de Deus na Bíblia caía na idolatria porque se esquecia do amor primeiro e do que Deus tinha feito por ele. Por que nós paramos num retiro? Para recordar o amor primeiro e a essência do chamado beneditino. Quem caminha sem pausa restauradora é como caminhar freneticamente num deserto em busca da terra prometida. Não vai chegar, porque o cansaço, quando vem, derruba e nos deixa no chão. Se o cansaço físico é assim, o espiritual também. Quem caminha sem parar para escutar a voz de Deus, se cansa também da fé. Perde a fé, abandona a igreja, abandona o mosteiro, volta para o mundo, volta para comer as cebolas do Egito. Então, nesse sentido, o retiro é fundamental,
porque nos resgata para nós mesmos e nos faz entrar dentro de nós para ver novamente o chamado de Deus para mim. Esse é o objetivo de um retiro. Quem caminha sem escutar e sem parar, não persevera no caminho. É como caminhar de pés descalços num deserto escaldante em busca da terra prometida. Quem não para se refrescar num oásis, não chega na terra prometida. É preciso parar. E o retiro é essa parada. Então, que a luz do Espírito os ilumine e nos dê a todos a consciência de que o chamado de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Somos chamados, sim, por Deus e enviados para onde nós estamos e para cada um, onde cada um está, para ali deixar refletir o que se recebe. Sejamos, pois, lá onde aqui, o que aqui nós recebemos. Somos enviados por Deus porque primeiro somos disciplinados na sua escola. E como oblatos somos enviados a levar a bênção de Deus e não o mal. Por isso somos beneditinos e não maleditinos. Então é isso, essa primeira partilha, essa primeira palavra. Então amanhã nós seguimos com alguns temas, né, que eu proponho, né, aqui. Imposição só para os meus lá eu imponho, aqui eu proponho. Nós vamos ver, eu digo, lá nos meus oblatos lá do Mosteiro de São Bento de Fortaleza que eu imponho, né? Entrou, agora vai dançar a minha música. Aqui eu proponho. Nós vamos ver um pouco amanhã é sábado, vamos ver os 7 ensinamentos por trás das 7 palavras de Maria na Bíblia. No segundo momento, no caminho da fé. Um texto que de fato é revigorante os discípulos de Emaús. Terceiro ponto, a comunidade que aprende a amar. Capítulo 21 do Evangelho de João. E também um quarto, amigos de Jesus à semelhança dos irmãos de Betânia. Marta, Maria e Lázaro. Se der tempo, tomara que dê, a gente vai ver esses temas todos, senão a gente vai, mas espero que dê. Então são mais 4 temas e vamos mergulhar aí. À luz da palavra, sempre com a palavra. Não trouxe nada escrito, nem aqui, nem lá. É sempre uma palavra dada a partir de uma reflexão bíblica. Nós vamos mergulhar a partir de amanhã no próprio texto, que é essencialmente ser beneditino, não é? Ser beneditino é estar sempre com a palavra de Deus, nas mãos, nos lábios e no coração. Amém. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A todos bom descanso, um bom descanso.